Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui, gente, para contar para vocês um pouquinho sobre a minha história, de como eu comecei na fotografia, como eu comecei a fotografar os bebês lá em 2014. Com o nascimento da minha menina, a minha Lulu, que é a mais nova, eu tive a oportunidade de conhecer o ensaio newborn. Foi onde eu me apaixonei pelas fotos, eu me apaixonei pelo aquele estilo de fotografia. Mas até então, eu nem pensava em ser fotógrafo, eu nem pensava em fotografar bebês. Naquela época, eu trabalhava com lojas, eu tinha diversas lojas aqui na minha região. E aí aquilo tudo me cansava muito, aquela demanda de ter que ficar indo para São Paulo, comprar material para poder vender. E assim, no final do mês me gerava um lucro bom, me gerava uma qualidade de vida financeira boa, mas não me gerava uma vida confortável, uma vida onde eu estivesse feliz. Eu não me sentia feliz fazendo aquilo, eu sabia que eu ganhava dinheiro, mas eu sabia que lá no fundo eu queria mais. Eu queria fazer alguma coisa que me proporcionasse ficar assim, bem, ficar feliz comigo mesmo. Alguma coisa que eu deixasse, o meu rastro, que eu deixasse a minha marca, que eu fizesse algo de melhor para a sociedade, algo de melhor para as pessoas. Mas até então eu não achava, eu ficava pensando às vezes em fazer algum tipo de faculdade, fazer algum curso preparatório, mas nada vinha na minha cabeça. Então um dia, conversando com a minha cunhada, que na época já tinha trabalhado com fotografia, já tinha sido gerente de um estúdio fotográfico muito grande aqui na minha cidade, a gente conversando, ela estava me falando sobre as possibilidades de um estúdio fotográfico, que era necessário para montar um estúdio, qual que era a rentabilidade. E aí o que aconteceu? Eu, como uma boa empreendedora, que eu sou, porque eu trabalhava já nesse ramo de empreender, de fazer a minha rentabilidade, de ir atrás do que eu precisava, que na época eu precisava de sobreviver, eu precisava de dinheiro, a minha ficha caiu. Eu falei, opa! A fotografia me despertou aquele dia curiosidade em poder fotografar bebês, em viver dessa profissão, mas eu não sabia por onde começar. A partir do momento que ela me falou sobre as possibilidades de ter um estúdio fotográfico, da fotografia, o que a fotografia poderia me gerar, aí sim, eu falei, eu vou me tornar uma fotógrafa. Só que aí começou a vir os problemas. Até então eu sabia o que eu poderia alcançar com a fotografia, mas eu não sabia o que seria necessário fazer para me tornar uma fotógrafa. Eu não conhecia câmera, nunca tinha pegado uma câmera antes, não sabia o que era lente, não sabia que lente usar, não sabia que precisava de iluminação certa, não sabia... O que mais que eu não sabia? Não sabia quais os acessórios necessários para poder começar a fotografar. E aí o que eu tive que fazer? Começar a pesquisar isso tudo. Como ela já trabalhava nesse estúdio, ela me passou algumas dicas naquela época. O que seria necessário comprar e tudo. E aí eu fui começar a olhar aquilo tudo. E vi, gente, que eu teria que investir uma boa grana. Então eu fiquei pensando, ou eu começo a fotografar os bebês e já começo fazendo bem feito para que eu já possa conseguir clientes, ou eu não começo, porque eu teria que investir e esse investimento teria que ser certeiro. Foi aí que, conversando com meu marido, nós chegamos na decisão que a gente iria sim começar a fotografar os bebês, mas que seria de forma correta, que seria bem feito, que eu teria que me tornar uma profissional primeiro para depois começar a atuar na fotografia. E aí a gente decidiu que nós iríamos dividir as funções. Ele iria ficar na parte de Photoshop e eu iria ficar na parte de aprender a fotografar, porque a vida inteira a gente trabalhou juntos e não era agora que a gente ia mudar totalmente o rumo da nossa vida, que eu ficaria somente de um lado e ele continuaria com as lojas. Não foi assim. A gente continuou a nossa caminhada junta e desde então ele fica só na parte de edição e eu fico na parte de fotografia. Mas voltando lá no começo, eu encontrei a maior dificuldade. Por quê? Porque eu não sabia que câmera comprar. Foi então que eu decidi fazer um curso de fotografia básica aqui na minha cidade, onde eu pude aprender as configurações básicas da câmera, mas que também não me levou a lugar nenhum, porque quando eu fui fazer esse curso eu não tinha câmera ainda. Eu levei uma câmera comum que eu tinha aqui na minha casa na intenção de às vezes aprender pelo menos enquadramento, mas eu não sabia que eu iria ter que aprender sobre ISO, sobre abertura, sobre velocidade. Isso tudo na minha câmera, ela não me dá essa opção de controlar.
Voltei desse curso, falei, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu não aprendi nada lá. Mas mesmo assim, eu falei com a Alex, nós vamos comprar a câmera e quando a câmera chegar, eu vou me virar, eu vou dar conta de aprender nessa câmera. E aí a gente pediu a câmera pelo Mercado Livre, a câmera chegou, eu fui fazer alguns testes, ou a foto saía tudo branco, ou a foto saía tudo preto, porque eu não entendi, não sabia regular ali ela no manual. Nem sabia que tinha opção de automático, eu sabia que tinha que colocar no manual. E aí fui. O que eu fiz? Comecei a ver vários vídeos de como fotografar na internet. E aí eu ia lá, por exemplo, como fotografar com a câmera no manual. Via aquele vídeo, eu anotava tudo que era preciso e ia lá treinar. Aí eu dava outro vídeo, eu anotava tudo e ia lá treinar. Eu passava horas e horas tentando focar, tentando desfocar o fundo, colocava o objeto na frente, tentava desfocar o objeto que estava na frente e focar o fundo. E aí, gente, isso foi, eu acho que 1, 2 meses só no treino com a câmera. Quando eu percebi que eu já estava conseguindo dominar minha câmera, quando eu já estava conseguindo fazer fotos da minha filha, né? Eu falei assim, beleza, agora é só me profissionalizar na fotografia de bebês. E aí veio também mais uma dificuldade. Eu moro numa cidadezinha pequena aqui do interior. Minha cidade tem no máximo... Quantos habitantes? 180 habitantes. Então, 180 mil habitantes. Então aqui a gente não encontra nada disso de curso profissionalizante de fotografia. Foi quando eu decidi que eu começaria a ver os vídeos de fotografia de bebê. Da mesma forma que eu fiz com o curso básico de fotografia. E aí eu passava noites e noites vendo vídeos, treinando com a minha menina no outro dia, para poder entender as técnicas e entender como fotografaria um bebê. Então, gente, quando eu achei que eu já estava boa, falei, ó, agora eu vou ajudar o meu primeiro bebê. Só que eu não tinha estúdio. O que eu fiz? Eu preparei a minha sala, desmontei toda a minha sala de estar, e montei ali um home studio. Sem puff, sem iluminação correta, somente com poucos acessórios, que eu lembro que na época eram alguns lenços que eu tinha, algumas headbands que eu tinha pedido a minha irmã para fazer, algumas touquinhas que ela tinha feito também, né, que ela entende desse negócio de crochê, para fazer, para mim poder usar ali com os bebês. E aí eu fui, montei um EVA no chão, 2 camadas de EVA, coloquei algumas mantas de microfibra para poder ficar fofinho e simular um puff. Tá, montei, chamei o bebê, eu lembro que a bebezinha na época se chamava Lana, e a mãe dela trouxe ela na maior satisfação para poder fotografar. Fiz as fotos, terminei o ensaio e apresentei para a mãe. A mãe ficou super feliz, né? Mas eu, com a expectativa que eu tinha, né, de conseguir fazer aquelas fotos lindas e tudo que eu estava vendo na internet, fiquei totalmente frustrada. Falei, nossa, meu Deus, não é nada disso que eu quero, não é esse tipo de fotografia. Aí eu olhava as fotos que eu queria fazer, eu olhava e falava, gente, eu quero fotografar desse jeito, eu não quero fazer essas fotos. E aí eu ficava triste, falava, gente, mas não é possível, porque eu não vou conseguir fotografar, eu não vou conseguir, né, me tornar um fotógrafo profissional de bebês. Mas eu não desisti. Falei, nossa, já que não vai dar para aprender assim pelos vídeos, eu vou fazer um workshop presencial. E aí comecei a olhar para o workshop presencial e encontrei um moço em São José dos Campos que estava com uma turma aberta. Fui eu e o Alex para São José dos Campos fazer esse workshop presencial. Ficamos lá por 2 dias. Quando eu cheguei no estúdio do moço, eu olhei e já não gostei. O moço não trabalhava com puff, não tinha acessórios direito, não tinha os fundos que eu tinha a intenção de, né, entender como funcionava. Iluminação ele não tinha apropriada para fotografia newborn. No primeiro dia, eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou fazer agora, né? O que vai ser feito? Porque o dinheiro já tinha sido investido, então eu precisava de, né, ver o máximo possível ali naquele dia. E aí o primeiro dia foi só teoria. Teoria que eu já tinha demais da conta, eu já tinha visto tudo que você imaginar nos vídeos de teoria. E no segundo dia, a prática seria com 2 bebês. Só o que aconteceu? Somente um bebê foi recebido naquele dia no estúdio. E um bebê de 22 dias que não dormia por nada. Por nada, o moço não conseguiu nem colocar ele no cestinho, porque ele usava a técnica de trabalhar somente com props.
mas nem no cestinho ele conseguiu colocar o bebê. A única coisa que eu me lembro que eu consegui ver naquele dia, em que eu consegui fotografar, né? Porque a gente tem a intenção de fazer fotos bonitas no workshop, de ver como funciona tudo, foi fazer a foto do pezinho do bebê, que eu ainda tenho essa foto até hoje, mais nada. Então, eu me lembro que eu saí, né, naquele dia do workshop, e eu ainda ia ficar mais um dia em São Paulo. E aí a gente foi para um shopping e eu ficava assim, Alex, e agora? O que nós vamos fazer? Eu não consegui ver nada. Né? O dinheiro que a gente investiu foi praticamente jogado pelo ralo. Não ia ter como eu entender, sendo que ele não conseguiu me passar nada naquele dia. E aí, no outro dia, nós voltamos, né, para nossa cidade de Virgínia, e eu falei, nossa, eu vou ter que dar um jeito, é o que eu quero, eu não vou abandonar isso agora, eu não vou deixar por meio do caminho, eu vou dar conta de me tornar esse profissional que eu quero. Foi então que eu decidi que eu faria mais cursos agora, faria cursos especializados na área de fotografia de recém-nascido online. Não tinha outro jeito. Eu não poderia voltar mais uma vez para São Paulo sem saber se ia dar certo em workshop presencial. Eu não ia me arriscar novamente. Eu decidi que eu iria aprender sozinha. Foi aí que eu resolvi que eu compraria mais um desses cursos das americanas que eu estava vendo naquela época. E aí eu comprei o workshop da Luísa Dum, onde eu pude aprender muita coisa com ela. Mas só a prática ali, como ela mexia com os bebês, porque eu não entendia o que ela falava. Naquela época os vídeos, eles não eram ainda, né, legendados ou dublados. Eu ficava ali só o tempo todo olhando ela, o que ela estava fazendo, e tentava reproduzir aqui com os meus bebês, com a minha boneca, que eu treinava o dia todo. Eu treinava com a minha boneca, eu treinava com a minha filha, treinava com a boneca, eu treinava com a minha filha, o tempo todo. E aí eu fui pegando mais confiança e fui ficando boa. Foi quando eu decidi que eu iria fotografar 15 bebês de graça, para que eu pudesse treinar com esses bebês. Então eu passei a selecionar bebês. E esses bebês que eu fotografei foi a melhor coisa que eu fiz. Porque além de treinar com esses bebês, eu pude ganhar muita visibilidade aqui na minha cidade. Eu fui ganhando autoridade como fotógrafa aqui na minha região. E logo o meu nome começou a se espalhar. Aqui, todas as mães já queriam saber quem que era a nova fotógrafa que estava fazendo aquelas fotos diferentes de bebês. E eu me lembro que nessa época, quando eu comecei na fotografia de newborn, já tinha vários profissionais aqui na minha cidade, na minha região, que faziam esse tipo de fotografia. Mas isso não foi empecilho para eu me intimidar e achar que eu não poderia também me tornar uma fotógrafa e também entrar para esse mercado tão grande que é a fotografia de bebês. Então eu decidi que eu iria me profissionalizar cada dia mais e que eu ia me destacar cada dia mais. E aí, com o meu estúdio montado na minha sala, mas sem props adequados, sem puff adequado, sem nada adequado, eu comecei na fotografia. Comecei a fotografar e isso tudo foi me gerando dinheiro, né? Porque depois dos 15 bebês que eu fotografei, eu já comecei a cobrar pelo meu trabalho e foi me gerando também autoridade. E aí o pouco que eu estava ganhando, que eu estava recebendo com as minhas fotos, eu já comecei a investir mais nos acessórios. Eu já comprei o meu puff, comprei também uma iluminação, porque até então eu estava fotografando com a luz que vinha da minha janela, não era uma luz adequada, porque a luz era toda amarela, o blindex da minha casa é marrom, então vinha uma luz amarela. E aí eu pude ir melhorando aos poucos os meus acessórios e os meus equipamentos. Na época eu fotografava com uma câmera de entrada e uma lente 1.8 da Canon. Mas ela, gente, me proporcionava fazer fotos lindas, me proporcionava fazer muita coisa. Então, às vezes a pessoa fica achando que não tem um equipamento de ponta, que não tem a câmera full frame, ela não pode iniciar na fotografia de bebês. E eu tô aqui como prova viva que você pode sim e que você deve sim iniciar com o equipamento que você tem e fazer o melhor que você pode com o que você tem aí. E aí eu fotografei os bebês na minha sala durante anos, na verdade foi durante 2 anos, porque começou a ser um ciclo vicioso, cada dia mais, e aumentando o fluxo de trabalho, e eu não tinha tempo de pensar como que eu faria para poder crescer o meu negócio, como que eu faria para poder montar um cantinho que fosse o ideal para atender esses bebês. Então eu ia ali na rotatividade, fotografando, editando, entregando foto, ganhando dinheiro o tempo todo naquela bola de neve. Foi quando
quando eu falei com o Alex, falei, Alex, agora chega. Agora nós vamos ter que ter um lugar certo para a gente poder receber os nossos clientes. Olha só como que o fluxo de clientes tem aumentado aqui. Então não dá mais para a gente poder atender os nossos clientes aqui na sala e ainda dividir a sala com um cantinho onde eu tinha colocado uma mesinha que era o meu escritório. E aí nós resolvemos. A minha casa ela é ampla, né? Ela é grande. Nós resolvemos que a gente iria montar o nosso estúdio aqui, nesse lugar onde eu tô. O meu estúdio fica do lado. Onde a gente iria abrir mão da nossa área gourmet, que no caso a gente tinha ali uma área de churrasco, e a gente iria transformar essa área no estúdio. E foi isso que aconteceu. Nós montamos o nosso estúdio lá, onde a gente tem o nosso cantinho, onde a gente recebe todos os dias bebês. E desde então eu não parei mais. Eu já troquei o meu equipamento, eu comprei os meus acessórios necessários para poder fotografar os bebês. Comprei a luz que eu queria, montei o estúdio, montei o jardim para fotografar as minhas gestantes. Enfim, eu venho cada dia mais melhorando o meu negócio de fotografia de bebês. E eu tô aqui hoje, gente, para poder contar essa história para vocês, porque muita gente acha, muita gente pensa que as pessoas já nascem grande, que elas já começam em tudo, né, grande. A gente tende a ver a história do outro do jeito que ela tá ali formada, mas se você não vê o que aquela pessoa passou, o que aquela pessoa teve que subir, os degraus necessários para chegar onde ela tá. E comigo não foi diferente, eu não comecei, né? Hoje eu vou me tornar uma fotógrafa newborn de bebês e já comecei a fazer fotos assim, lindas. Não foi dessa forma. Quando eu olho essas fotos assim, eu fico super orgulhosa de ver o quanto eu cresci na fotografia. O que a fotografia me proporciona hoje em dia. É muito orgulho. Hoje em dia eu posso fazer os meus horários, eu posso viver exclusivamente da minha fotografia, eu, o Alex e a minha família. As minhas meninas podem estar comigo o tempo todo, porque eu trabalho aqui no conforto da minha casa, atendendo os meus clientes aqui pertinho delas. Então uma qualidade assim, ímpar, uma qualidade excelente que eu não tinha antes. Quando eu era dona de lojas, quando eu trabalhava na rede de comércio, era diferente, eu não podia ter esse contato próximo com elas, porque eu tinha que sair todo dia cedo e trabalhar e voltava tarde. E hoje não, a fotografia me proporcionou isso tudo. Além de lucro, de renda para manter a minha família, ela me proporcionou qualidade de vida. A qualidade de vida que eu tanto queria e o reconhecimento profissional que eu tanto queria. Eu queria fazer parte da vida das pessoas, eu queria deixar algo mais para a vida das pessoas. E hoje, quando eu encontro um bebezinho que eu fotografei, né, há 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás, e aí eu olho aquela criança grande, né, correndo de um lado para o outro, eu fico imaginando, gente, que quando ela abrir aquele álbum, né, daqui 20 anos, o que ela vai ver? Ela vai ver o meu nome lá, que fui eu que fiz as fotos dela. Então, a minha marca, o meu nome vai estar para sempre na vida dessas famílias que eu venho fotografando todos os dias aqui no meu estúdio. E isso é muito gratificante. E agora, depois desses 6 anos como profissional da fotografia, eu posso te dizer assim, em alto e bom som, vale muito a pena investir no seu sonho, tá? Não deixe que ninguém corte o seu sonho pela metade, não deixe que ninguém te diminua. Às vezes por você não ter o equipamento legal, às vezes por você não ter o seu cantinho completo, tá? Vai em busca do que realmente você quer, porque com disciplina, dedicação e muito estudo, muita dedicação, você vai conseguir se tornar um fotógrafo newborn, um fotógrafo de bebês, de acompanhamento, um fotógrafo de família completo, assim como eu. E eu assim, hoje em dia eu tô aqui, eu vim aqui dividir essa minha história. Poucos conhecem a minha história, somente a minha família sabe o que eu passo, o que eu passei e o que eu passo hoje em dia, né? Antes, a minha dificuldade era com as poses, era com os ângulos, era entender o bebê, era montar os cenários, as composições. Isso tudo, às vezes quando eu não conseguia, eu ficava frustrada. E hoje a minha dificuldade é que eu não estou conseguindo atender todas as famílias que me procuram. Eu não estou conseguindo
conseguindo registrar, né, todos os momentos das pessoas que me procuram, porque eu preciso de dividir o meu tempo de mãe, de esposa e de como fotógrafo de bebês. Infelizmente, às vezes eu tenho que abrir mão de alguns ensaios para poder ter tempo também com as minhas meninas, porque lembra lá atrás, quando eu falei que a fotografia tinha me proporcionado qualidade de vida, e é isso que eu quero ter qualidade de vida com elas, né? Então, às vezes, acaba que eu tenho que dispensar um ou outro ensaio para poder estar junto com as minhas meninas, para poder ajudar, às vezes, na hora de uma prova, para poder, às vezes, levar para passear. Mas isso tudo, gente, veio com o tempo. Essa agenda cheia, esse tanto de clientes me procurando o tempo todo, veio com o tempo. Eu fui subindo um degrau de cada vez. Primeiro eu aprendi a fotografia básica, depois eu entendi os bebês, aprendi a fotografia de newborn, o acompanhamento e fui me dedicando cada dia mais. E quem olha hoje fala assim, nossa, a Mara fotografa bebê todo dia, nossa, mas ela teve sorte. Ela teve sorte porque ela tem uma casa boa, ela tem uma casa grande onde ela pôde montar o estúdio dela. Ela teve sorte porque ela entrou na fotografia no momento que estava dando um boom na fotografia de newborn. E não foi nada disso. Quando eu entrei na fotografia, eu tinha profissionais qualificadíssimos aqui na minha cidade que faziam fotografia também. Eu tive foi o quê? Vontade de aprender, vontade de me destacar na minha região, vontade de fazer a fotografia certa, que encantasse todos os clientes e que encantasse todas as pessoas que eu queria atingir naquela época. Então é isso, gente. Se eu posso, você também pode. O meu sonho era ser fotógrafa de bebês, de famílias, e hoje em dia eu posso falar que eu vivo totalmente do meu sonho, que eu vivo totalmente da minha fotografia. Gente, então essa é a minha história verdadeira, que eu vim aqui compartilhar com vocês, para que você também se inspire nessa história e vá em busca dos seus sonhos, tá? Então lembre-se sempre, nós somos treináveis na fotografia de bebês. Eu não tinha dom nenhum com câmera, com equipamento fotográfico, e eu consegui me sobressair, eu consegui me tornar uma fotógrafa completa. Então, se eu posso, você também pode. O que diferencia nós duas? O que diferencia nós dois? Nada. Tudo que eu tenho, você também tem. O que eu tive de diferente no começo, quando eu comecei, foi a minha persistência. Foi a minha dedicação de estudar e de querer mais para mim, de querer mais para minha família. E onde eu consegui alcançar. Então, gente, ó, um grande beijo, tá? Espero que essa história sirva de inspiração para você e que você vá também em busca dos seus ideais, da sua fotografia de sucesso. E que você possa também viver da sua fotografia assim como eu e minha família vive. Um grande beijo, gente, e aqui eu quero agradecer de coração todos vocês que estiveram aqui comigo, que vêem os meus vídeos, que tá aí acompanhando a minha história. E essa é a minha história real para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo.